Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. E tem muita coisa acontecendo no final de semana por aí, a vida cultural bacana acontecendo, começo da próxima semana, muitas coisas acontecendo. O Pocket Show é uma agitação das escolas públicas aí, coordenada pelo Manancial, que está desenvolvendo também e desenvolveu durante todo o ano um trabalho bastante bacana. As escolas da rede pública recebem artistas locais em apresentação durante os intervalos das aulas. Bacana. Entra aí no site do Corrente Cultural, dê uma olhadinha aí, porque segunda-feira, inclusive, haverá o show com os Uclanos, na Escola Municipal Dr. José Vargas de Souza. Toquinho também dando toque por aqui, falando do Festival Estudantil de Música Independente que vai acontecer, o que já está acontecendo. Você tem que fazer a sua inscrição, entre na net, dê uma olhadinha, participe, porque é um momento muito gostoso do Corrente Cultural. As feiras livres de amanhã vão acontecer normalmente. Olha, Feira Livre do bairro Santana, do Jardim IP, Parque Esperança, Parque Pinheiros, Jardim Country Club e Vila Rica vão funcionar normalmente neste domingo, assim como o Mercado Municipal, aberto desde as 6 da manhã até o meio-dia. E a gente está conhecendo um pouco mais sobre o trabalho desenvolvido pelo Centro Cultural da Fazenda Lambari, o Centro Cultural Kofi Rousseff. E a gente está conversando com a coordenadora, que é a Patrícia Pereira Leite. E como é que consegue desenvolver um trabalho desse? Precisa de mais parcerias, tem apoiado também leis de incentivo. Eu vejo o Centro Cultural ganhando prêmios, recebendo certificações de ministério, abrindo eventos em São Paulo, mas como é que se consegue controlar tudo isso? Então, Teresiano, eu particularmente sou uma pessoa que acredito muito no trabalho em redes. Não penso que nós podemos fazer esse tipo de trabalho sem o apoio de muitas instituições, sem o apoio de muitas pessoas. Até agora, nesses 9 anos, a gente manter um trabalho como esse, todo mundo que faz esse tipo de trabalho sabe, é muito difícil. Nós tivemos o apoio de algumas empresas, a Café Rousset Friele, que é essa empresa norueguesa, tivemos o apoio do Astro Café, que continua nos apoiando, assim como a Café Rousset Friele, e da Fazenda Lambari, da própria Fazenda Lambari. Atualmente, durante esses 9 anos também, acho importante falar, nós criamos uma associação que chama-se Instituto Lambari. Portanto, o Centro Cultural e todos esses projetos, eles são administrados pelo Instituto Lambari, que é um instituto Poços Caldense, mas de âmbito nacional. Hoje em dia, o Centro Cultural pertence ao Instituto Lambari, inclusive as terras, o espaço, e nós temos feito várias movimentações no sentido de ter maior autonomia. Então, nós obtivemos agora, para 2013, a Lei Rouanet, a Lei de Incentivo à Cultura. Estamos tendo novos parceiros que estão nos apoiando para 2013. Nós continuamos com esses são os apoios, e procurando novos parceiros, para esses apoios financeiros mesmo, mas que eu diria até que são maiores, porque tanto o Astro Café como os Café Rousset Friele, a gente tem podido ter intercâmbios, conversar sobre a ação, são pessoas bastante interessadas no trabalho. E isso é muito importante, porque a gente fica menos sozinho. Mas todas as outras parcerias, como a da Secretaria Municipal de Cultura, que não é uma parceria financeira, mas é uma parceria, apoio, é um apoio de trabalho, de incentivo, e a das escolas, as direções das escolas são muito importantes para a gente. Não sei se eu respondi. Sim, claramente, mas eu acho super interessante, e é lógico que estas leis de incentivo, quando a instituição mostra que usou bem aquele capital, que aplicou de uma maneira legal e de uma forma, hoje fala-se tudo sustentável, mas eu acho que a cultura também precisa ser sustentável. Então, quando se faz um projeto bem feito, ele abre portas para que outros parceiros, para que novos projetos sejam aprovados. Sem dúvida nenhuma, mas sem dúvida nenhuma não é nem mais. Eu acho que um dos elementos, os ingredientes que propicia muito a sustentação do nosso trabalho tem sido a própria produção científica, que eu estou chamando de produção científica. Como eu falei para vocês que nós inicialmente tivemos o desafio de envolver pessoas que não tinham uma formação específica para esse trabalho, nós
ficamos muito implicados em documentar, em relatar, em escrever, informar essas pessoas, estimulá-las a escreverem trabalhos, a convidar profissionais, pesquisadores para virem conhecer o nosso trabalho. Então hoje nós temos a oportunidade, como você falou, de sermos uma proposta que tem tese na USP escrita sobre ela, que despertou o interesse de uma antropóloga conhecida, francesa, nesse território, né, que escreveu um livro e nos incluiu. Isso tudo porque nós temos nos implicado muito, que dá muito trabalho também, em produzir materiais, em pensar sobre ele, em avaliar esse trabalho, anualmente nós avaliamos, em escutar a comunidade, o que a gente inclui, o que a gente retira, o que está funcionando, o que não está funcionando. Então, assim, isso é trabalhoso, mas isso faz parte. Isso, digamos, não é o coração do trabalho, ou talvez até seja, é o que nos permite nos sustentar. Eu acho que qualquer trabalho social, ele tem desafios, né, na manutenção dele. Tem os externos, que é o desafio financeiro, que é claro, mas o desafio das parcerias, de você estar sempre tecendo essas redes, mas também o desafio de manter a qualidade do seu trabalho. Né? Eu acho que isso é fundamental. Então, eu comentava durante o intervalo assim, o prazer e a vontade que eu tenho de experimentar novos métodos de educação, e o centro já vem propiciando isso. Quando tem todas essas teses sendo analisadas, essa reavaliação constante, é buscando outras alternativas possíveis para o processo de educação. Então ele cumpre muito bem esse papel. E vários prêmios eu já acompanhei, assim, além de, olha, sempre encontro estrangeiros lá, assim, encantados com todo o processo, e agora tem alguns prêmios já conquistados aí, prêmio nacional, prêmio de leitura, leitura viva, tem vários prêmios já. Nós procuramos, quando é possível, nos inscrever em processos como esse, porque é uma maneira também, de uma certa forma, de ser avaliado externamente, e uma maneira também de ter um reconhecimento por instituições externas. Então nós já obtivemos o prêmio ECO, que é concedido pela Câmara Americana de Comércio, que é um prêmio concedido para as empresas que estão fomentando ações sociais de relevo, com bons resultados. Nós obtivemos o prêmio Curumim, que é um prêmio que foi dado pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil. Nós obtivemos o prêmio Viva a Leitura em 2010, que é dado pelo Ministério da Cultura e o Ministério da Educação. E nos inscrever nesses prêmios é um jeito de estimular a equipe a escrever, a pensar sobre o seu trabalho e, como eu falei, de buscar uma avaliação externa, também um reconhecimento externo para a proposta. E uma estimulação para a gente pensar, para a gente se desafiar, para a gente se questionar. Exatamente. É muito importante a gente estar sempre se questionando quando a gente está falando de educação. É muito importante a gente estar sempre lidando com os desafios novos. Veja bem, quando o Centro Educacional e Cultural foi criado, a gente não tinha pensado em computadores. Na verdade, a gente tinha pensado em 2. Quando ele abriu, tinha 16. Né? Então, nós também tivemos que lidar com essa nova ferramenta, ver como é que ela podia nos auxiliar, o que nós tínhamos que ouvir, aprender com as crianças. Né? Hoje a gente tem uma geração nativa, que está lá, que sabe mexer, os pequenininhos sabem mexer, procurar, pesquisar. Então, todos esses pontos são fundamentais para o trabalho continuamente estar se enriquecendo. Interessante. Olha, ontem o nosso cinegrafista até fez uma observação. Ele falou, olha, eu fui ao centro, movi com câmeras para um lado, para outro, todas as pessoas continuaram fazendo suas coisas, as crianças continuaram fazendo suas coisas. Eu não vejo isso numa escola aqui da zona urbana. Porque fica aquele acanhamento, aquele esconde de câmera, e as crianças viam o equipamento com muita naturalidade. Então, são em pequenas coisas que a gente observa que as pessoas cresceram, que as pessoas viram o outro lado sem ter perdido a sua naturalidade, a sua simplicidade. Isso que você fala me faz pensar em 2 coisas. Uma, eu acho mesmo que aquelas crianças, como a gente desenvolveu um projeto de documentação, que a gente envolveu os jovens, envolveu as crianças,
e sempre documentou, é algo muito familiar para as crianças. A gente está se movimentando ali, fotografando, documentando, a gente estimula, mostra para elas, né? Ajuda e convida elas para editarem junto com a gente. Isso é uma coisa. Mas outra coisa, ontem, como você sabe, era aniversário de 9 anos. Então eu também, eu sempre aproveito essas datas para ficar meio observando. Eu fico ali, fico observando. E ontem uma coisa que me deu muita felicidade mesmo, é algo parecido com o que você falou. É como, primeiro eu cheguei de São Paulo e as crianças estavam participando ativamente da montagem da festa. E sem elas precisarem pedir, os educadores precisarem pedir. Elas estavam lá, cada uma com a sua função, fazendo coisas. Depois, o que mais me alegrou é que elas andavam por aquele espaço porque era delas. Né? Muito familiarizadas, à vontade mesmo, naturalmente. Então, isso para mim é um resultado enorme. Porque esse espaço é para ser delas. É um espaço que elas possam frequentar. Aliás, o centro fica aberto, eu acho bacana falar, todos os dias da semana, né, nos 2 períodos, das 8h30 da manhã às 6 horas da tarde, feriados, finais de semana, né, adoraríamos receber a visita de todos vocês. Né? Nós recebemos, inclusive, nós não recebemos só pessoas que vêm ali da zona rural, né? A gente recebe visita de escolas que vêm da cidade, a gente recebe visita de estrangeiros, como o Teresiano estava falando, enfim. Bacana. E eu observei outra coisa. Terminada a festa, por onde circularam, centenas ou milhares de pessoas, o centro estava limpo. Já se adquiriu também a cultura de estar colocando o lixo no seu lugar devido, de estar classificando o lixo, a tal coleta seletiva, já é parte do dia a dia de toda aquela comunidade. Vamos dar uma olhadinha como vai ficar o tempo. Fernanda Rodrigues traz previsão do tempo para nós. Fernanda. Olá, Teresiano. O ar seco e quente predomina no sudeste no sábado. Quase toda a região tem um dia quente, com sol forte e algumas nuvens, mas sem condições para chuva. Em Poços de Caldas, o sol aparece com algumas nuvens e não chove. A temperatura mínima foi 12 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Muzambinho também não chove. A mínima foi 12 e a máxima deve ficar 29 graus. Ok, bacana, hein? Muito bacana. Como é que foi, Patrícia, essa troca? Como é que tem funcionado com o Centro A Lei Rouanet? Vocês desenvolvem um projeto específico dentro dos demais projetos do Centro? Não, nós inscrevemos um projeto de Lei Rouanet que comporta quase o funcionamento de várias das oficinas oferecidas pelo Centro. Porém, nós incluímos mais alguns ingredientes, porque, por exemplo, como você viu, a gente tem aquele anfiteatro que tem capacidade para 1.500 pessoas e que nós gostaríamos de estar promovendo, não só para a comunidade rural, como para outras, para a comunidade de Poços de Caldas, espetáculos lá, espaço, né? Utilizar mais aquele espaço. Né? Então, nós também incluímos algumas atividades culturais para serem realizadas naquele espaço. O que foi bacana é que, bom, a gente espera, né, conseguir vários apoios, porque a gente pode receber apoios tanto de pessoas físicas quanto jurídicas, para a gente poder desenvolver esse trabalho nessa amplitude em 2013 e utilizar melhor, né, tudo que já está construído e foi sedimentado nesses 9 anos. Bacana. Eu vi também orquestras indo lá, grupos musicais, eu acho que do Música das Montanhas. Já faz alguns anos que nós recebemos o Festival Música nas Montanhas, isso tem sido bem bacana, é uma parceria que acontece. Nós também pretendemos, daqui para frente, divulgar mais as nossas atividades, porque, como em tudo que eu expliquei até agora e que deu para ver, nós começamos bem pequenininhos. E cada uma dessas ações, por exemplo, divulgação, são várias pequenas ações que se desdobram e isso demanda mais trabalho. E agora que nós estamos podendo começar a cuidar um pouco disso, até muitas vezes contando com a sua ajuda. Quer dizer, se um grupo de artistas da cidade, um grupo musical, um grupo de teatro, gente que está com lei de incentivo e que tem que apresentar eventos em alguns espaços, se querem levar um espetáculo para o centro, vai ser bem-vindo.
claro, é muito bem-vindo, é sempre muito importante que isso seja apresentado com antecedência, que possa entrar na planilha de planejamento, aquele lado mais chato de qualquer trabalho, né? Mas infelizmente, como nós temos muitas atividades que nós já desempenhamos, é necessário entrar num planejamento, é necessário cumprir certos critérios, né? Para que se alinhem com o trabalho, para poder acontecer. Mas são muito bem-vindos. Nós já temos duas parceiras, né, na verdade, uma que está fazendo um trabalho de dança e outra que está fazendo um trabalho de capoeira, que tem sido muito bacana. Bacana mesmo, o Projeto Capoeira, eu acompanho também o trabalho da Kelly e de todo o grupo lá, é extraordinário. Só falando de cultura, tem um momento muito bom de Poços de Caldas. O nosso escritor, o Chico Lopes, acabou de ganhar um super prêmio e está indicado para receber o prêmio Jabuti, um dos mais importantes prêmios dos países de língua lusófona, né, que falam português. Ele está indicado. E a notícia ruim é que ele está tendo um convite para ir trabalhar numa outra cidade e deixar Poços de Caldas. Tomara que a gente não deixe, que não perca essa inteligência que muito trouxe também para a nossa cultura. Ou se for bom para ele e para a família estar trabalhando numa outra cidade, que ele não perca essa ligação que já virou parte do nosso cordão umbilical. Poços de Caldas e Chico Lopes. A gente vai para o intervalinho e volta já já. Eu queria saber um pouco mais, voltar lá no início do projeto, que começou com leitura. E o Centro Cultural desenvolve esse trabalho muito gostoso de oferecer livros, de oferecer ledores, de emprestar livros para que as pessoas possam levar para casa. É uma experiência que a gente precisa conhecer melhor. Depois do intervalo, a gente vai saber sobre a parte literária do Centro Cultural da Fazenda Lambari. Jornal do Meio-Dia pela sua TV Plan. Hoje a gente conhecendo um pouco mais sobre o Centro Cultural da Fazenda Lambari, o Centro Cultural Kofi Rousset. E conversando com a coordenadora, que é a Patrícia Leite. Patrícia Pereira Leite é a coordenadora e autora do projeto. E é engraçado quando você tem um bom projeto e ele é aplicado, outras coisas vão se somando a ele vai tornando muito maior, às vezes até da sua concepção inicial. Mas um dos aspectos que permaneceu e que foi o ponto inicial do Centro Cultural foi a leitura. Hoje tem uma biblioteca bacana e já se criou esse hábito das pessoas também levar o livro para casa ou de ir para o Centro Cultural para ler acompanhado de uma ledora que ajuda a interpretar o texto, fazer uma análise crítica. Como é que funciona hoje essa parte? Então, Teresiana, é assim... Eu costumo dizer que a mediação de leitura literária no Centro Cultural é um pouco o refrão do nosso trabalho. É aquilo que sempre tem que estar lá, que sempre estará lá. O Antônio Cândido tem um texto lindíssimo que se chama O Direito à Literatura, onde ele fala que se nós necessitamos, e eu sou psicanalista, de sonhos para a nossa saúde psíquica, os povos e as pessoas necessitam de literatura, a sociedade necessita de literatura para se manter saudável. Portanto, assim, na aposta desta proposta como um todo, nós achamos que a ferramenta entre todas de excelência para a transmissão de conhecimento, dos conhecimentos subjetivos e dos conhecimentos objetivos, é a literatura. E ao transmiti-la através de uma mediação de leitura, e aí eu acho importante precisar que a mediadora de leitura, ou a leitora, como você fala, do Centro Cultural, ela está lá mais para ser essa antropóloga francesa falava que era uma passeuse, uma passadora. Como o barqueiro, né? Então, para estar lá e para se prestar para a criança, para ler para a criança, para acompanhar a criança naquela leitura, para ouvir o que a criança tem a dizer, e não necessariamente fazer mais um trabalho de análise crítica ou formal como seria na escola. Não que uma coisa se contraponha à outra, veja bem, são coisas que são importantes as duas de acontecer e de se somar. Mas a ideia seria poder, lá no centro, fomentar essa leitura cotidiana, essa leitura que tem quase um descompromisso de um produto específico, né? Na verdade, a gente tem sim uma intenção que as crianças
cada vez mais gostem de ler, queiram descobrir novos livros, mas nós não temos uma intenção naquele momento específico de impor aquilo de jeito nenhum. Então, de manhã, tanto pela manhã quanto de tarde, são propostos momentos de leitura com as crianças e com os jovens. Às vezes, com os adolescentes, tem momentos mais específicos, rodas de leitura, onde eles leem um romance, aí mais para a idade que eles tenham escolhido, que lhes interesse, não é nem para a idade, porque não é por aí, e eles compartilham e debatem, e debatem sobre isso. Isso é um momento mais fechado, mais restrito para os adolescentes. Mas cotidianamente este momento de leitura literária acontece. E como na maior parte dos projetos que nós da Cor da Letra escrevemos e desenvolvemos, eu gostaria de dizer que eu não sou a autora única desse projeto. Esse projeto é autoria hoje de muitas mãos, porque todo mundo que trabalha nele está sempre transformando. E inicialmente ele foi autoria de uma equipe, né? A partir das demandas de uma comunidade, ouvindo muito essas demandas. E eu acho importante, sempre as parcerias são para mim uma ferramenta indispensável. A literatura, nós pensamos que tem que estar sempre presente. Então, cotidianamente, os mediadores estão lá, eles leem histórias, as crianças, se quiserem, podem levar os livros para casa, porque nós pensamos que a leitura é um exercício complexo, né? É um exercício muitas vezes secreto, privado, né? Íntimo. Então, é muito importante que a criança, eu gostaria também de frisar que o Centro Cultural empresta os livros para os adultos também, né? Que nós temos a felicidade que muitos pais emprestam livros, né? E através dos livros que as crianças levam para casa, vêm emprestar outros livros. Né? Então, isso é muito importante para a gente, que eles possam levar os livros, que eles possam depois devolver. Em geral, nós somos relativamente flexíveis nesse tempo de empréstimo, até para respeitar um pouco mais a subjetividade de cada criança, capacidade leitora, mas a gente exige que eles devolvam, porque também cultivar a noção do espaço público e do bem público compartilhável, que pode ser bonito, pode ser rico, mas que é de todos, para nós é um valor. Né? Eu acho que tem que fazer de todo momento um momento pedagógico. A gente muda às vezes a forma de ser educador. Um está dentro da sala de aula, o outro está no espaço cultural, o outro está como cidadão na rua, mas fazer de todos os momentos a importância. E é super legal também, assim, alguém gosta de ler debaixo de uma árvore, o outro gosta de ler no banheiro, o outro gosta de ler na cozinha, que também você possa escolher esse espaço para esse momento tão prazeroso que é o momento da leitura. Gente, daria para a gente ficar conversando por aqui o resto do dia, mas a programação continua e bom que você esteja também, pense de tudo aquilo que a gente conversou, se alguma coisa te chamou a atenção, vai conhecer o espaço que é lindo, o espaço cultural e o trabalho todo que é desenvolvido pelo Centro Cultural da Fazenda Lambari. Muito obrigado mais uma vez. Nós é que agradecemos, estamos super disponíveis para receber vocês. O Centro Cultural, talvez seja importante dizer, se localiza no quilômetro 12 da rodovia Poços de Calda Palmeiral, né? Tem uma placa na estrada, é fácil de identificar, e nós estamos à disposição para recebê-los. Perfeito, tem bastante informação pela internet também. Amanhã, dia de eleição, um compromisso, uma responsabilidade sua com a sua cidade. Vamos votar de uma maneira tranquila, de uma maneira ordeira, mas de uma maneira muito honesta com você mesmo. Pense na sua cidade e vamos fazer uma eleição pensando no futuro de Poços de Caldas, no futuro das novas gerações. Grande abraço a todos, até amanhã.